Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, não podemos deixar de falar isso sobre a decisão do ministro Flávio Dino, afastando a possibilidade de que decisões ou leis estrangeiras tenham eficácia no Brasil. Se vocês não estivessem em Marte ontem, né, no dia 18 de agosto de 2025, vocês devem ter visto a decisão da DPF 1178, em que o ministro Flávio Dino diz: tendo em vista os riscos e possibilidades de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determino a ciência do Banco Central, Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF, e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, CNSEC. Aí ele põe em negrito, inclusive, transações, operações, cancelamento de contrato, bloqueio de ativos, transferências para o exterior, ou oriundas do exterior, por determinação de Estado estrangeiro em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização desta Corte, no âmbito da presente ADPF. Bem, eu vou deixar aí o texto, vocês devem ter lido junto comigo. O que isso significa? Bem, eu não sou advogado, mas o que todos estão interpretando é de que é uma decisão de que não deveria estar ali, no sentido que era um outro processo sobre uma mineradora contra alguém da Inglaterra, né, do Reino Unido, algo assim, mas que eles entendem que é uma forma de já deixar numa decisão da Suprema Corte Brasileira de que determinações estrangeiras não valem no Brasil para o sistema financeiro. Bem, a Lei Magnitsky não vale no Brasil no sentido de que ele não é um ordenamento legal, não é uma lei brasileira. Só que eu já expliquei em 2 vídeos que é o seguinte: o sistema financeiro mundial, né, e como o dinheiro sai da Austrália para chegar no Brasil, como o dinheiro sai da Índia para chegar na África do Sul, é por SWIFT, que é um sistema de transações internacionais cuja sede é nos Estados Unidos. E se utiliza o dólar. E você precisa de empresas, de serviços, de patentes, de tecnologia, para que essas ordens e esse dinheiro seja transacionado. Bancos, quando, eu não sei se vocês já fizeram transação SWIFT, mas você tem o banco intermediário, você tem o banco do beneficiário, tem uma série de coisas em que tudo passa pelos Estados Unidos, ou de uma determinada forma pelo sistema financeiro dos Estados Unidos. A Lei Magnitsky estabelece que uma pessoa sancionada não pode fazer negócio com o S-Person. O que são o S-Person? São pessoas físicas e pessoas jurídicas que são dos Estados Unidos. Os provedores de pagamento, os provedores de cartão de crédito, sistemas e patentes que você nem conhece que o sistema financeiro utiliza, são S-Person em sua maioria. As US-Person, que tem que atender à Lei Magnitsky e à regulamentação do sistema financeiro dos Estados Unidos, mesmo fora dos Estados Unidos. Se uma US-Person, mesmo que no Brasil, na Índia, na África do Sul, no Djibouti, se elas atenderem alguém que é sancionado e o Departamento de Estado dos Estados Unidos perceber, elas terão que pagar uma multa, no mínimo. Eu não sei se vocês viram o caso do banco francês BNP Paribas, isso faz um tempo, faz uns 10 anos já, que aconteceu o fato, mas ele foi multado em coisa de 9 bilhões de dólares. E por que ele foi multado? Porque ele prestou serviços, ou não impediu a prestação de serviços, para... E essa multa porque ele prestou serviço para pessoas que estavam dentro da lista OFAC. Mais ou menos, foi na última década, né? Agora não sei muito bem a data, vocês procurem. O BNP Paribas foi multado em 9 bilhões de dólares. E eles não têm operação nos Estados Unidos. Eles devem ter um escritório ou outro para fazer SWIFT, esse tipo de coisa, mas eles não têm agência física. E eles foram multados. E eles pagaram, né? 8,9 bilhões de dólares, coisa de 9 bilhões. E eles pagaram. Porque se eles não pagassem, eles seriam excluídos do sistema financeiro. Gente, 9 bilhões de dólares é coisa de 50 bi de reais. São uns 2 anos de lucro de um banco brasileiro, não são? Muito bem, e fora que enquanto você regulariza, é uma porrada. Então, o que Flávio Dino fez? Flávio Dino determinou no STF, de que empresas brasileiras, o sistema pior, ele mandou notificar o Banco Central, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a FEBRABAN, e ainda de capitalização da Previdência Privada, né? Ele mandou notificar todo o sistema financeiro
falando: transações, operações, cancelamento de contratos, bloqueio de ativos, transferência para o exterior ou oriundo do exterior, por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo com os postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização da Corte. Ou seja, ele está dizendo que a última palavra para que um banco brasileiro cancele ou não a conta, ou impeça a conta ou não de uma pessoa por determinação estrangeira, seja do STF. Muito bem. Só que o problema é, a lei Magnitsky, ela força as empresas, os US persons, a sancionar o sancionado. Muito bem? Muito bem. Caso, e lembre-se, eu tenho outro vídeo de que o deputado Lindeberg Farias já entrou no STF pedindo que, aí expressamente a lei Magnitsky, de que ela não fosse, que os bancos não pudessem respeitar a lei Magnitsky. O ministro Zanin não se manifestou ainda, parece. Muito bem. O problema é, estes bancos, se começarem a aplicar a lei Magnitsky, e parece que já foi aplicado, cartão de crédito parece que já foi cortado, esse tipo de coisa, se eles começam a aplicar, e há uma determinação via STF de que os bancos, e o STF ele tem um modus operandi, né? Um rito, né? Quem tem modus operandi, né, é bandido, né? Mas eu digo, o STF tem um rito, né? Não modus operandi, um rito, que é notifica, dá um prazo e multa. Se continua, ele manda prender alguém. Vocês sabem que assim foi assim com foi assim na questão do Twitter, né, do X. Deu um prazo para se apresentar responsáveis, não se apresentou responsável, colocou multa, não tinha ninguém aqui para responder, para ir para a delegacia, ou o que quer que seja. Ele mandou pegar dinheiro de outra empresa do mesmo dono, não era nem da mesma holding, do mesmo dono, né, que no caso foi do X, foi para a Starlink. Que, né, são SA, foi uma coisa. Enfim. Então, imaginem que o STF determine que tem que ser seguido. Ele determinando que tem que ser seguido, os bancos e empresas brasileiras, né, do nosso querido Brasil, elas terão que não seguir a sanção. As US Person que prestam serviços para esses bancos podem romper o contrato. Provedora de cartão de crédito, provedora de software e esse tipo de coisa pode romper contrato. Porque fala, ó, você é um banco, você é um dos maiores bancos da América Latina, só que eu não vou prestar serviço para você, porque senão eu vou levar uma multa como o BNP Paribas levou nos Estados Unidos. Eu sou sujeito a. Muito bem. Só que essas US Person, no Brasil, têm CNPJ. Elas têm sede no Brasil, na maioria das vezes. Essas US Persons, para o direito brasileiro, também são pessoas jurídicas brasileiras, instituídas no Brasil, com propriedade estrangeira, mas são instituídas no Brasil. Então elas também podem ser obrigadas a manter o contrato com os bancos. Vocês entendem a sinuca de bico? Se elas são obrigadas a manter o contrato com os bancos, elas podem ser multadas pelo STF. Só que se elas não obedecem ao STF, pode acontecer isso aqui. Multa no limite, prisão, contra os administradores dessas empresas americanas que operam no Brasil, com sede, com escritório no Brasil, representação no Brasil. Então vejam que a brincadeira está ficando um tanto quanto perigosa, né? Como diria Raul Seixas, isso tudo é uma grande piada, um tanto quanto perigosa. O que pode acontecer? O seu Dino, né? O seu Dino determinou no dia 18/8, né, que leis estrangeiras não valem sobre o sistema financeiro nacional. Tá? O que ele quer dizer com leis? Não sei. Os bancos brasileiros podem ignorar isso aqui e esperar uma notificação judicial ou alguma coisa, ou os Estados Unidos podem reagir antes. Reação dos EUA. Eu não sei se vocês viram, mas ontem mesmo, eu vou deixar aí o tweet, né, o post no X, a embaixada dos Estados Unidos, na verdade foi o Bureau of Western Hemisphere, né, que é os Estados Unidos chama as Américas de Hemisfério Ocidental. Tá? Então é o escritório das Relações Exteriores para o Hemisfério Ocidental. Fez um tweet em inglês e a embaixada dos Estados Unidos traduziu, vou deixar ambos aí. A embaixada dos Estados Unidos, como vocês podem ver aí,
Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com a máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Lembrando que os Estados Unidos considera institucionalmente Alexandre de Moraes violador dos direitos humanos. E aqui tem um outro problema. Ah, mas ele não é, isso aí é político, não importa. Ele está na lista OFAC, ele estando na lista OFAC. E, pela lei Magnitsky, o Estado, né, o ente-nação, Estados Unidos da América, entende que ele é um violador dos direitos humanos. Se ele é, se não é, não é problema meu, certo? Muito bem. O que significa? Quando o STF determina que o Brasil não deve respeitar regulamentações exteriores, mesmo que o Brasil não seja signatário, ou quer que seja, e eu acredito muito, não tenho certeza, que há sim tratados e entendimentos internacionais brasileiros que respeitem a regulamentação do sistema financeiro dos Estados Unidos. Tá? Mas muito bem, quando ele diz que se deve notificar o sistema financeiro nacional, o Banco Central, esse tipo de coisa, de que as leis só valem após a anuência do STF. Bem, o ministro é sancionado pelo STF. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, é sancionado pelos Estados Unidos. Né? Ele é um sancionado por violação de direitos humanos, segundo o entendimento dos Estados Unidos. Só que ele não é o único. Né? Tem a Tríplice Fronteira, que tem células terroristas do Oriente Médio ali, no Paraguai, Brasil e Argentina, ali tem operação de células terroristas dos Estados Unidos. Células terroristas do Oriente Médio ali, com muito interesse dos Estados Unidos. Há outras pessoas que podem ser sancionadas. O Brasil vai virar uma panaceia em que a regulamentação contra a lavagem de dinheiro, contra financiamento ao terror e contra violadores de direitos humanos não vai funcionar. É complicado. Outra coisa. As empresas dos Estados Unidos recebendo multas ou se submetendo ao tribunal do Supremo Tribunal Federal, esse tweet que eu coloquei na tela mostra também que os Estados Unidos está de olho. Tá? O que quer dizer isso? Léo, soberania. Não. O que eu quero dizer? O que pode acontecer? Olha, eu vou falar o que pode acontecer no limite. No limite. Caso o STF mantenha o rito que ele sempre mantém, chamar para depor em não sei quantas horas, dar não sei quantas horas para esclarecer, vamos supor que um banco brasileiro se recuse a ter operações com um sancionado. A provocação, não sei como é que vai acontecer, o STF vai determinar que o banco brasileiro opere com o sancionado. O banco brasileiro pode se ver obrigado a operar com o sancionado. Ele pode ter os contratos quebrados com as US Persons, né, operadora de cartão de crédito, operadora de TI, um monte de coisa. Pode ter os contratos quebrados. Tendo os contratos quebrados, o STF pode determinar que os contratos não sejam quebrados. Ou os Estados Unidos pode apenas ver este julgamento e já escalar. Colocar outras sanções. Ameaçar o Brasil de algumas sanções ou ameaçar o banco em si para querer dizer, olha, o STF está te multando em R$500 milhão, nós vamos dizer que se você não cumprir as determinações, nós estamos multando vocês em $1 bilhão. Não é muito, mas $500 milhão, que é mais de R$500 milhão, esse tipo de coisa. E pode ficar que os bancos fiquem entre duas jurisdições. Ah, mas os bancos brasileiros não devem respeitar as determinações dos Estados Unidos. Mais ou menos, porque os bancos brasileiros todos têm IBAN. Todos têm representação de alguma maneira nos Estados Unidos. Boa parte tem ADR na Bolsa de Nova York. Alguns têm emissão primária de ações na Bolsa de Nova York. Então é complicado o que pode acontecer. No limite, né, na melhor das hipóteses, multas e instabilidade diplomática ainda pior que essa. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas a Embaixada dos Estados Unidos está agindo como um comentador de política nacional. Isso não acontece. Eu não estou falando que é errado, eu não estou falando que é bom ou que é ruim. Eu estou falando que isso não acontece. Isso não deveria acontecer pela Convenção de Viena, mas de qualquer maneira. Multas, crise diplomática e no limite, o STF pode declarar a intervenção dessas empresas, de alguma maneira, como os Estados Unidos pode perceber o assédio judicial. Os Estados Unidos pode falar que há um assédio judicial contra empresas americanas no Brasil e no limite, romper o Brasil do SWIFT.
Acho que é assim que se escreve. Tirar o Brasil do SWIFT. O que significa isso? Os bancos brasileiros e não têm mais acesso à remessa de dinheiro internacional. Léo, para que eu quero isso? Bem, o Brasil é um grande exportador de agro, de minérios, de petróleo, não é? É. Como é que você vai receber ou pagar? Ah, por yuan. Não, não é assim que funciona. Tem até, mas a participação é muito pequena. Você faz por SWIFT. São remessas, são carta de exportação, carta de importação, tem seguro internacional, tudo isso é pagamento em dólar em SWIFT. Você tem o royalty. Você tem como é que a maior montadora brasileira com fábricas em Minas Gerais manda dinheiro para a Itália, né, com remessa de lucro. É por SWIFT. As consequências macroeconômicas, que é desligamento do SWIFT, o Brasil não teria mais acesso ao carry trade, por exemplo. De alguma maneira, haveria um controle de capitais externo contra o Brasil. Seria uma coisa muito complicada macroeconomicamente. O Brasil quebraria? Eu acho que se chega nessa situação, ela é resolvida muito rápido. O Brasil não é a Rússia. O Brasil não aguenta. O Brasil está muito longe da China. O Brasil não é a Rússia. O Brasil não aguenta essa situação. Por quê? Porque o povo brasileiro dá muita importância pro dinheiro. Não tô falando que o povo russo não. Mas eu quero dizer, o Brasil não tem a estrutura da Rússia para aguentar isso aqui. Isso aqui é muito pesado. Você se desligar do SWIFT é muito pesado. Tá. Então, Léo, devo tirar meu dinheiro do banco? Por que eu tô falando isso? Eu vi muita gente, alguns políticos de oposição, né? Oposição ao governo Lula, falando, tire seu dinheiro do Banco do Brasil. Não, pessoal, olha, escuta. Sobre o seu rico dinheirinho. Seu rico dinheirinho. Veja, o seu rico dinheirinho depositado em conta corrente, o seu rico dinheirinho que talvez esteja em CDB, o seu rico dinheirinho que esteja talvez em títulos Selic, né, títulos do Tesouro, né, precisa ser Selic. Tá. O seu rico dinheirinho que está depositado, emprestado, guardado em reais, não se preocupe. Caso a crise escale para o desligamento do SWIFT, não se preocupe com seu dinheiro que estejam em bancos no Brasil. Não, e não importa se esse banco é americano, não importa. Se esse banco é europeu, não importa. Bancos brasileiros que estejam no Brasil, operando no Brasil, e que você tenha depósitos, CDB, título Tesouro, né, em reais, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe com seu dinheiro, não precisa ter corrida bancária, está tudo bem. Léo, o que eu devo me preocupar? Primeiro de tudo, isso não é recomendação, isso não é um problema nenhum. Você tem que fazer a sua visão de risco, entender que se os bancos estão na linha de fogo entre o STF e os Estados Unidos, talvez haja estresse no mercado acionário, principalmente de bancos e de exportadores brasileiros. Tá? Mas aí você faça suas contas, conversa com um assessor de investimento e veja. Ah, Léo, mas o risco parece que não tá, né? Porque o dólar tá estável. Sim. Eu acho que eu acho que a Faria Lima, né, que o mercado financeiro, tem a mesma percepção que eu. Eu acho que não vai chegar nisso. Eu realmente acho que não vai chegar no desligamento do SWIFT. Alguma solução vai ser feita. Alguma coisa vai acontecer. Vai haver uma conversa. Não vai chegar nessa situação. Eu duvido muito que chegue nessa situação. E eu espero muito que eu esteja certo. E você que está falando, não, Léo, você está errado, isso aí vai acontecer, o circo vai pegar fogo. Eu entendo que há argumentos para isso, mas eu espero que você esteja errado. Eu espero realmente que tudo se resolva sem toda essa confusão. Por quê? Para o seu rico dinheirinho depositado em banco, o máximo que pode acontecer se o SWIFT acabar é o seu cartão da Visa, seu cartão da Mastercard ser cancelado. Olha, eu conversei com russos e que me contando o que aconteceu no dia 1, em que a Rússia foi cortada do SWIFT. Os cartões Visa e Mastercard continuaram funcionando dentro da Rússia. Não houve uma pequena corrida bancária, porque as pessoas ficaram com medo, mas o governo russo resolveu e continuava. Algumas regiões ficaram com instabilidade de transferência, mas no limite, o máximo que vai acontecer, seu dinheiro está lá, você pode sacar, não tem feriado bancário, nada. O que é feriado bancário é para evitar corrida a banco. Não, foi tudo resolvido. E no Brasil tem um sistema financeiro melhor que o russo, não se preocupe. Tá? Então não se preocupe com o seu rico dinheirinho. Mercado acionário. Caso aconteça um negócio desse, é uma porrada, mas também calma. Muita calma nessa hora. Léo, e o dinheiro que eu tenho em contas no exterior, o apartamento que eu tenho em Los Angeles, em Nova York, né? O dinheiro que eu sou milionário, eu tenho fora do Brasil. Contanto que você não seja sancionado,
nada vai acontecer. Pode ser um pouco difícil para você movimentar, porque os sistemas não vão funcionar no Brasil, ou pode ter uma instabilidade e tal. Mas você não é o sancionado. Você não sendo sancionado, não se preocupe. Inclusive, eu acredito que não haveria nenhum problema de brasileiros viajarem para os Estados Unidos, contanto que tenham visto. Então não se preocupe. Essas sanções é diferente das sanções que estão contra a Rússia, porque é contra o país. Aqui aconteceria contra o sistema financeiro e contra algumas decisões por rompimento das US Persons com contratos brasileiros, tá bom? Mas eu acredito que isso não acontecerá. Eu estou tentando tranquilizar o rico dinheirinho de vocês de que não se preocupem com o dinheiro que vocês têm no banco. Ah, Léo, mas eu sou um rico agricultor, eu sou um rico minerador, eu mando dinheiro, eu exporto tal. Aí você pode ter problema. Não é porque se não tem Swift, mas alguma opção vai ser feita, mas se não tem Swift, fica um pouco complicado. As consequências macroeconômicas podem ser muito pesadas. Podem. No limite, que eu acho que não vai acontecer, mas no limite pode ser muito pesado macroeconomicamente. Pode ter uma porrada, pode ter algumas demissões, pode ter alguns problemas em setores específicos, mas isso aqui é no limite. E eu acho que isso não vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer? Os Estados Unidos vai demonstrar força, como demonstrou com essa nota, pode tomar mais algumas ações, e os bancos brasileiros não vão judicializar e vão tentar fazer uma resolução outra, eu acredito. E eu acredito que os próprios ministros também não vão querer esticar a corda, porque eu acredito no bom senso. Tá? O bom senso tanto interno quanto depois de conversas. Tá? Amigos curi, conversa com o setor, isso é normal, tá? Não estou falando de nada espúrio. E a instabilidade agora, bem, o mercado está muito tranquilo. É lógico que o mercado ele começa a responder quando um levanta, todo mundo levanta, quando um senta, todo mundo senta. É assim normal. Mas é isso. Nesse vídeo eu gostaria de falar, eu falei as consequências que podem acontecer. E eu quero tranquilizar novamente vocês. Não tenham medo do dinheiro de vocês que está no banco. Tá? Eu achava também que, no limite, os cartões de crédito de empresas americanas, você teria que fazer outro. Eu conversei com muitos russos de ontem para hoje, trabalham no sistema financeiro russo. Quando aconteceu o problema, né, as sanções na Rússia, os cartões continuaram funcionando e com o tempo eles foram trocando, mas continuam funcionando internamente na Rússia, tá bom? É como se o sistema tivesse sido nacionalizado. Tá? Então é isso, tá, pessoal? Esse canal trata a economia como ciência, mas é muito importante esses vídeos para tranquilizar vocês, porque a divulgação científica também é evitar boatos, evitar correria, né? Explicar o que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membro e fiquem com Deus. Abraço.